Vamos lá. Antes de mais nada, o Luiz Felipe mandou assim: Renatão, estudo educação física e amo todos os Ironberg podcasts nerds. Aí sim. Ele falou para trazer o professor Tácito Júnior, vulgo General T, que além de ser o paizão do Dr. Mose, é um dos maiores bioquímicos do exercício do mundo. Ali tem história e muita informação. Qual o nome dele? Professor Tácito Júnior. Não conhece, Du? Conheço. Legal. Muito bom mesmo. Professor lá da Federal, lá, Tácito, gente A boa. gente deu aula na Gama Filho junto. Vamos trazê-lo um dia aí. Vamos. Felipe Donato, fala um pouco da sua carreira no judô. Gostaria de um vídeo seu com o delegado da Cunha. No o da judô. Cunha ia ser bom, hein? Dois campeões, mensagem do Kaique. Ia ser legal. Você sabe que o da Cunha, ele era atleta de judô, né? Você sabe da história? Olímpico. O Olímpico, né? Ele fazia parte da seleção, né? Exatamente. Ele era da seleção de judô e ele ficou internado por um bom tempo aqui em Projeto Futuro, que fica aqui no Ibirapuera. E foi a vida dele. Ele virou militar por causa do judô, né? Ele fez uma prova pro judô, fez uma prova para a escola militar. E aí ele fez uma prova também no judô. E ele ganhou a prova no judô. E aí escolheram ele para carreira militar como atleta de judô. E ele ama muito judô. E você, judô é tua vida também, né? Não, eu estudei nutrição por causa do judô, né? Tipo, eu tinha uma bolsa de estudo lá em Piracicaba lá, que meu pai falou assim, você vai ser cozinheiro, cara? Que história é essa aí? 1999, né? Mas século passado. Não, pai, porque lá na equipe de judô, a Nutri me ensinou lá a pirâmide, eu perdi peso comendo. Eu quero ser nutricionista porque eu achei legal isso. Aí eu comecei a desenrolar o judô, tinha a bolsa de estudo lá. E aí eu fiz a graduação e o mestrado com a bolsa. Aí depois que eu vim para São Paulo fazer doutorado. Mas eu estudei por causa do esporte. Quantos quilos você batia no judô? Eu lutava até 81, meio médio. Caramba, mas você é alto para 81 quilos? Na verdade, eu sou fora da categoria atual, que é de 90. Os 81 é uns caras mais brevilíneos, mais baixos. Isso que eu ia falar, você é alto para 81? Não, tipo, os caras já cresceram, na verdade, para 81. Agora, 7,3, eu não conseguia bater 7,3, então eu ficava com 8,5 na época e batia 8,1 sempre em campeonato. Mas era 4 quilos sofrendo, né, cara? Não tinha conhecimento. 2 sacos de lixo, kimono por cima pra suar. Ficava mastigando chicletes e cuspia pra perder peso. Desidratando. Total. Aí não entendia nada. Primeiro ano de faculdade eu comecei a ver bioquímica, comecei a ver macro. Falei, olha, legal. Aí eu comecei meio que me entender como atleta e um protótipo de nutricionista na época. Legal. Boa noite, mestres. Mensagem do Eric. Sou muito fã de todos vocês. Para um paciente obeso, como seria a melhor distribuição dos macros? Apenas pelo peso de massa magra? Tá aí, Dudu. Tá vendo? O pessoal se apega nos macros, cara. Se apega nos macros. Mais fácil. Se apega nos macros. Então, não existe uma distribuição de macronutrientes ideal para perda de peso, né? O mais importante, acho que quando você vai trabalhar com um obeso, também não precisa se preocupar com a massa livre de gordura no primeiro momento, né? Você tem um gasto calórico, obviamente, né? E você ter um déficit calórico. E assim, o mais importante ali dos macros seria você, no primeiro momento, se atentar à quantidade proteica, né? Claro que o obeso ele não pode usar a mesma quantidade proteica que um fisiculturista usa como parâmetro, né? Mas, porque senão pode ficar uma quantidade muito alta. Mas a dieta dele deve ser hiperproteica, porque isso vai ajudar na saciedade, vai ajudar na manutenção da massa magra, enfim. E o que é hiperproteico para um paciente obeso? Dependendo do grau de obesidade, se o cara é muito obeso, se você tiver ali 1,5 grama por quilo, já é uma quantidade alta, né? Dependendo do caso. Se ele já não é tão obeso, está numa obesidade ali, grau 1, sobrepeso, aí dá para usar 2, um pouquinho acima de 2. Não sei se o Donato concorda comigo. Tem a assertividade de você saber a composição, né? Como o Dudu falou, ele jogou um peso total para começar a estimar, né? Mas quando você tem avaliação física, tem dados que pode, por massa magra, ser por volta de 2,5 a 3 de proteína, por massa magra. Você pode trabalhar com 3 de proteína, então? Por massa seca, não por peso total. Por peso Massa magra. Massa magra, ossos e vísceras. E aí, para você determinar essa massa magra, você se apegaria apenas a uma bioimpedância ou algo assim? Ou seria pura estimativa? Tem formas de fazer, né? Na obesidade é difícil você usar a dipometria. Difícil, né, cara? A dipômetro às vezes não abre, você não consegue pegar. Então, tem circunferência de pescoço e cintura, que dá para estimar a porcentagem. O exército americano usa isso, né? Sim, os Navy SEALs têm uma equação que dá para usar.
Como é que é esse cálculo que o exército americano usa para determinar percentual de massa magra? Eles pegaram uma tropa, fizeram DEXA na tropa, homem e mulher. O que é DEXA? DEXA é um scanner que faz análise tetracompartimental, tipo massa magra, massa gorda, ossos e vísceras. Como se fosse uma ressonância? Uma densitometria óssea, só que com um prisma focado para os compartimentos, de duplo raio-x chama, né? E aí o cara passou a tropa, só que ele fez uma regressão linear. Ele pegou quem tinha 10% de gordura e via quanto que tinha de pescoço, circunferência de pescoço, cintura e altura. Em mulheres, o quadril. E então ele via quem tinha tantos por cento de gordura, tinha tanto de circunferência. Então ele fez uma equação. E aí a equação é distribuída na internet, você pode calcular. Tenta descobrir o nome dessa equação para a gente colocar na tela para a galera. Maurício, é calculator.net. Tem no Google, sei lá, calculator.net, body fat calculator, um negócio assim. É nessa daí, só que ali embaixo, ó, fitness, ó, veja ali, ó. Aqui, body fat calculator ali, ó. Deixa eu colocar aqui pra galera ver. O terceiro ponto. Isso. Aí, ó. Essa daí, ó. Idade, peso em quilo, altura em centímetros. Esse é para homem. Pescoço e cintura. Pescoço e cintura. Quando você for clica em mulher, tem pescoço, o quadril. cintura e quadril. Olha lá. Calculator.net, galera. Então eu uso essa equação quando eu vou fazer consultoria online, né? E isso te dá uma estimativa, óbvio, estimativa de uma possível concentração de gordura, massa magra, massa óssea e visceral? Na verdade, o que a gente faz com essa? Com esse cálculo, você vai pegar um cara de 100 quilos e você vai achar, por exemplo, 30% de gordura. Por uma regra de 3, se você pegar 100 quilos e tirar 30% de gordura, ele teria 30 quilos de gordura em 100 quilos. Fita métrica tá aí, Mauricião? Tá aqui, tá na mão já. E aí ele teria, teoricamente, 70 quilos de massa magra, vai lá, ossos e vísceras. Então, se eu multiplicar 3 por 7, a gente vai ter 210 gramas. Vem cá, Mauricião. Não tirar o Donato dali, não. Passa no meu pescoço aí. Ah, tá. Mas você vai ter que levantar de qualquer forma. Tudo bem, mas passa aqui no meu pescoço primeiro. 210 gramas de proteína em 70 quilos. Cara, fiquei muito louco esse negócio aí. Ó, por vezes ela não é muito acurada, porque como você é um cara eu sou um atleta de fisiculturismo magro, ele vai ver que seu pescoço é grosso, só que a cintura, às vezes, ela é larga, mas não tem gordura. Então ele estima um pouco fora do padrão. 45, Gu. 45. Nossa lá. 45? 45 de neck. Idade? Ixi. Idade? 22. Mas essa equação foi feita com quem que era o público? Era pessoas normais, tipo, não era obeso, era não era obeso. Não. É legal. Não vai ser feito por um atleta. É igual tentar fazer IMC pra mim. Mas é uma forma estimada que. Mas sabe que a gente vai fazer em mim, depois a gente vai fazer no Gustavo, que é um cara comum. Tenho certeza que nele vai dar certo. E nele vai dar certo. Pode dar uma estimativa melhor. Peso 103. Não, em jejum, desculpa, 102. 102.7 dá 102. Agora a cintura. A altura coloca lá 179. Onde que é a altura? Não sei inglês, não. 179, põe ali. Embaixo. É isso. Aqui? Isso. 179? É isso. E aí, cinturinha de pilão. Mais ou menos. 88. Será? 85. Porque ele fez o bracing. O vácuo. Não, fazer normal. 2 dedos acima do umbigo, Maurício, por favor. Aqui? Isso. Aí, ó. Caraca, Renato. 93. 93. Pode pôr pra calcular? Pode. Não tem 17, né, Renato? Não tem 17 de BF. Cadê? Deu quanto? Deu 17 ali, ó. 17 BF? Não, eu devo ter na casa de 10. É por isso que Deve eu ser, falei. né? Você tá abaixo dos 10. Será que tá abaixo dos 10? Tem umas veias aparecendo, tá abaixo. Deve tá, Fácil. Deve estar de 9 a 10 aí, né? De 8 a 10. Eu acho que você tá uns 8. Pode ser. Tem que olhar direito ali. Agora pega o Gu pra você ver. Eu tenho certeza que o dele vai dar certo. O chefe mandou, Gu. Então, essa é uma forma. Fica tranquilo que você não vai ficar no espelho, não, Gu. Você não vai ficar na câmera. Olha pra frente. Não, pra frente, isso aí. Exato. 40. Eu vou marcar uma, eu marco aqui.
fácil fazer aqui Oi. sem marcar. 40. Qual que é a sua altura, Gu? 1,80. Sua idade? 28. Se você não... Mentira. Ó, 28. Quanto que você tá pesando? 81. Gustavo. É sério? Vai mentir e sabotar nosso negócio aqui, hein, caceta? Levanta a camiseta. Que aí a gente vai ter uma ideia. Ó, 23, 24 de BF? Não sei se chega a tudo, Tô mas vendo de perto lado. de 20 ali, né? A cintura é mais fina do que a do Renato. Então. Cravado. É isso aí. Deixa eu ver, vira pra mim aqui, ó. Pra ele vai ser mais Deixa eu ver. acurado do que Levanta. pro Renato. É, tá próximo. Na casa de 20 a 23. Tá próximo. Agora bateu... Ah, Ah, lá, 18. tá vendo? Já é uma estimativa que funciona. esse é Ele pra deve estar na casa dos 20. Olha como bate. É, a espessura da pele, né? E o Dudu tava falando muito bem isso, que quando você pega o obeso, é difícil você estimar isso de forma correta, porque é muito corpo. Então, pegar por peso total e botar 1,5, 1,8, você já chega próximo da realidade. Mas é uma forma... Mas eu gostei. Ó, pessoal, e o que nós comprovamos aqui ao vivo para vocês? Que esse cálculo para pessoas comuns funciona muito bem. Você pega, por exemplo, para mim, linha de cintura envolve para mim lower back, que você desenvolve. Então já tem esse problema. Largura de pescoço para mim é músculo. Para algumas pessoas, para eles entendem muitas vezes que é gordura ali que está acumulando. A pessoa tá... Porque a galera não começa um trabalho de emagrecimento. Imagina uma pessoa que não procurou Nutri, ela quer começar. E se ela se marginar por peso na balança, ela vai ficar louca. Vai ficar louca. Então, as medidas de circunferência, foto, roupa, é uma forma de você analisar que você está tendo um progresso. Isso. Né? Muito legal, mas eu gostei disso. Pro obeso, o mais importante, cara, na evolução dele é você ter o peso e a linha de cintura, abdômen. Né? Porque é ali onde ele vai perder mais gordura. Então, se ali tiver parado, realmente, vamos dizer que o cara ali... Não dá para avaliar por uma semana só, o cara ficar frustrado que não mudou ali, mas se ali passou umas 4 semanas, é uma pessoa que tem bastante gordura e não mudou, aí você preocupa. Diferente de um cara que já perdeu bastante gordura e ele vai ter uma redução mais lenta aqui, né? Aí é importante você avaliar as dobras, aí você tem uma noção melhor. Porque chega um momento que ali não vai diminuir tanto, né, a circunferência, mas as dobras vão alterando. Mas Que com é a o obeso, espessura da pele, né? com o obeso não faz muito sentido você usar dobras porque o erro é muito grande, Muito né? grande. Mas a circunferência ajuda bastante. É muito simples, né? Não tem... Mede a sua circunferência e aí, vamos dizer, a cada quinzena você vai medindo ela novamente e vai vendo o progresso. Né? Roupa, espelho, né? E vai apertando a dieta. Foto. Foto. É que a galera sempre fala, estabilizou, entrou em homeostase. Tipo, tá, pode até ter entrado, mas você não pode parar, né? É igual... O pessoal fala, pô, estabilizou. Aí eu brinco com o pessoal, caramba, você tem 35 anos. Há 35 anos você não faz nada e você quer em 3 meses ter o corpo do cara que a vida inteira se cuidou. Exato. É um processo evolutivo como, né? reverso agora, né? Ô, Renato, o pessoal aqui tá mandando no chat para falar do nosso querido amigo Gorgonoide, que no site dele tem também uma tabelinha Legal. para você tirar o seu percentual de gordura. Tá um monte de gente Boa. falando aqui, ó. Aí, ó, tá Tem, vendo? tem uma tabelinha também aqui no site do Gorgo. Gorgonoide.com, galera. Vou colocar aí para vocês verem. Também tem aqui. Dá para ter uma base aqui também, tanto para homem como para mulher. Altura, cintura. Altura, cintura, pescoço, É a mesma coisa, peso, mano. porcentagem. Aí que mostra a porcentagem de... Eu acho que ele pegou a equação e plotou no site. É a mesma coisa. Né? Os caras estão falando, no do Gorgo deu mais certo. Os caras. Então, o cálculo Legal, tá aí, ó, no pessoal. site do Gorgo aí também. E pessoal, né, as pessoas têm que entender que elas não podem ficar muito presas aos números, porque não adianta você falar assim, ó, melhorou aqui, eu tô com... Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu fiz isso aqui e deu 10%, mas visualmente o cara tá com 15%. Isso então, acontece. ele fica feliz porque tá com um número ali, mas como é que ele tá visualmente? Visualmente melhorou? Então, por isso que, né, os profissionais, a gente trabalha com o visual, não só com os números, porque os números... Muitas as equações são imprecisas e tal, então por isso que é importante avaliar o visual, assim, como usar os números como parâmetro, é todo o contexto para você ter uma noção. E impreciso até
máquinas, eu acho impreciso até a bioimpedância também. Acho Sim. O que o Dudu falou é exatamente isso. Esses dias aí uma influenciadora postou que ela tava com 3% de BF. Eu falei assim, tá morta. E a pele dela nem tava fina para isso. 3% de percentual de gordura. É possível uma pessoa chegar em 3% de percentual de gordura, assim, dentro de um ambiente saudável? Mulher ainda, né? Mulher, cara. Mulher. Com peito, com bunda. O que eu já vi de menor medida em estudos, assim, com DEXA foi 4%. Em militares que baixaram muito o percentual. E é o que provavelmente um bodybuilder, o homem ali, consegue atingir no limite máximo. 4, provavelmente 5%. Seja isso, né? O pessoal vem no consultório com a bioimpedância pregressa. Tipo a bioimpedância. A bioimpedância é uma mulher de 20%. Você sabe que uma mulher de 20% é uma mulher treinada e tem uma porcentagem baixa. Você olha pra pessoa, ela não tem 20%. E como que você vai falar pra ela que ela tem mais? Mexe no ego dela, né? Mas a máquina... Fia, desculpa, mas você tem uns 30% aí, tá? Vou pegar de dipômetro. Esses 20 aí é a tua autoestima. Você tá com 30 milímetros de abdômen. Não tem como você ter 20% de gordura. Né? Como é que você dá essa má notícia pra pessoa, né? Às vezes chega, não sei quem chega aqui, vira e mexe, chega alguém aqui, o cara levanta pra mim e diz, Renato, ó, pessoas que vêm aqui conhecer a gente, tudo. Renato, ó, eu tô com 7% de BF. Eu, não. Eu falo assim, ó, eu não tô com 7% de BF. Não, você não tá. Isso é um problema. É um problema, né? Eu já vi paciente assim, né? Que ele foi no médico, foi nutricionista. No médico ele fez na bioimpedância, o nutricionista usou lá uma equação com o Faulkner, por exemplo. Aí no nutricionista o percentual, né, por Faulkner costuma dar alto. Deu lá 16%. Daí ele, no médico deu 10%. Daí ele foi falar com o nutricionista. Ó, lá no médico deu 10%. Né? Então eu tô com 10 e tal. E quis ali discutir com o nutricionista. Foi a máquina que falou. Quis discutir. Mas eu falo assim, cara... Você vê que não interessa se deu 16 ou 10, você tá igual. Você tá ruim. Tipo, o número deu diferente, mas o teu corpo é o mesmo. Não mudou. Você não foi pro médico que deu 10 porque você emagreceu. Foi porque a máquina... cara, não, entendeu? Você tá com 10, mas tá ruim. Então vamos fazer aqui? Tá bom, você tá com 10, vamos fazer. Isso deu um nome diferente só. E é um problema isso, entre os profissionais de nutrição, não ter um padrão de avaliação física. Pior que é verdade, né? O cara, a Nutri, sei lá, não sabe fazer dobra, tudo bem, nada contra, mas ela só tem a balança. Pô, a balança pode dar erro. Sim. Muito. E aí? Tipo, não fez o protocolo prévio, não é igual do Linares, que tem toda uma preparação para fazer, né? A balança interna. E mesmo assim eu ainda acho que é estimativo, cara. Não, sim, total, eu falo pro Linares, falo assim, eu acredito no meu espelho, cara. Sim. Entendeu? Eu nunca tive nem curiosidade de fazer minha bioimpedância quando eu tô em fase de competição, tudo tal. Porque, cara, eu sei quando eu tô na condição. Por quê? Quando eu tô na condição, eu tiro gordura de lugares que eu tenho... Toda pessoa tem um lugarzinho maldito para acumular gordura, né? Sim. O meu é o quê? Região lombar aqui atrás e adutor. Quando minha região lombar tá seca e o meu adutor tá vascularizado, aí eu falo assim, agora eu tô na condição. Mas você tira a dobra, não? Nunca tirei. Mas tirar a dobra é legal. Você não precisa... Eu acho que para você ter como parâmetro para uma evolução posterior... Uma próxima. Você ter a dobra, porque não importa o percentual que você Mas eu acredito mais na dobra do que na espessura. Exatamente. Porque vamos dizer que a dobra ali deu 4, depois passa um tempo dá o 3. Você sabe que teve uma mudança. Que às vezes visualmente você não tem certeza. Eu vou fazer a dobra, boa ideia. Tira a dobra, eu falo, eu falo para os pacientes. Na lombar e no adutor para mim, que é os dois lugares. A minha parede do abdômen geralmente está seca. O ano inteiro. Eu tenho uma boa qualidade de pele na cadeia frontal. Sim. Na cadeia posterior e no adutor, já não tento. Tipo, eu lembro que eu fiz a avaliação no BOF, quando ele veio para casa. Lembra? Por adipômetro. Cara, eu peguei a subescapular 5 milímetros. Tríceps 3 milímetros. Falei, cara... Abdômen 5. Falei, velho, tipo... O bicho tá seco. Seco. Aí 5, 3, 4, o cara tá com 6% de gordura. Exato. E você nem precisa do número 6%, né? Às vezes você vai lá, pega o paciente, tira as dobras, monta uma tabela e você tem cada dobra. Na próxima consulta, você tira as dobras novamente e você compara. Você não precisa do número percentual, porque as equações, elas não são Você só precisa confiáveis. do milímetro. Mas a dobra, se você consegue tirar bem, se você é um... especialista, você treinou bastante, você vai ter uma capacidade ali de fazer uma boa avaliação. E você consegue usar para comparar. E então, eu acho isso muito legal, porque Vou fazer. É. Uma boa. Uma ótima. E legal que você pode somar as dobras também, Renato. Então, tipo,
você tem lá... Você não precisa tirar 7 dobras, 8, você pode tirar 5. Você sempre vai lá, tira essas 5, soma 5 e você compara depois. Vai comparando. Perguntaram na tela, no chat aqui o que são as dobras, como que mede. Isso aí, ó. E aí mede em alguns pontos, certo, doutor? Para o pessoal entender, assim, é um método duplamente indireto. Por quê? Você pega uma medida de uma pessoa, coloca numa outra equação para gerar uma densidade corporal e a tal da porcentagem de gordura. Então, não é aquele número específico que usa. Tem uma equação com, isso. O com a número medida. que a gente belisca é a milimetragem da espessura da pele. E aquilo vai ser colocado numa equação. Numa equação. Aí Jesus fala, tem Pollock, tem Warning, tem Ternopolsky, tem Petrovsky, tem vários. E aí você tem que saber o discernimento de quem é quem ali para você enquadrar a pessoa na equação, senão você erra a avaliação física. Mas o que eu falei é que você não precisa Calcular. fazer o cálculo para ter o BF. Você simplesmente pode usar as dobras como parâmetro. Quer ver, Maurício? Tá vendo essa sequência de fotos aqui, ó? Ali uma dobra mais fina. Mostra uma dobra mais grossa. Olha lá, ó. Ó, o tamanho. Olha a diferença. Essa é a minha. Não tá assim não, Maurício. Tá bem, Maurício. Não, eu tô assim, ó. Eu tô assim, ó. Não, também não tá assim não. Ô, Renato. Não. Renato. Também, ó, não pode elogiar que ele já vem com besteira. Tem um Eu não mais tô seco ali assim. do lado, Assim né? eu não tô. Não, assim, nossa assim senhora, não. assim. Eu acho que nem quando eu nasci, Renato, eu tava Nossa assim. senhora. Não. Esse daí eu nunca estive. Não. Mas não tá bom. Eu tô Mas a assim, gente já vai. sabe que o cara tem... Não, tá um pouquinho mais. Os mas- caras falam, Renato. Tá. quando vai aparecer meu abdômen? Aí você fala, cara... É, então. Quando que aparece o abdômen? Por que é tão difícil Apareceu o o cara abdômen. secar o abdômen? É isso que eu quero sério. saber. Eu quero perguntar isso pra vocês. a capa, né? Às vezes o cara fica todo seco. capa. E o cara faz dieta. O cara fica 3, 4, 5 meses de dieta. Mas aparecer o abdômen é muito difícil. O nosso corpo, quando o cara nunca definiu o abdômen, a região abdominal é um lugar, assim, entre aspas, preferido do nosso corpo para acumular gordura? Sim, a gente uma parte concentra mais genética. gordura, né? Mas, claro, a gente tem o glúteo também, mas é que as pessoas usam ali como Mas parâmetro. o cara quer ver a desgraça do abdômen. Porque A bunda se, dele pode estar caída. se você for avaliar, né, claro, no critério rigoroso do bodybuilder, o último lugar que você vai secar ali é o glúteo e a lombar, né? É onde tem uma gordura ali mais resistente. Mas a barriga é geralmente onde a gente acumula mais gordura, geralmente, porque as pessoas têm distribuições de gordura que podem variar. Tem algum motivo Ó, fisiológico? Tem algumas partes de tecido adiposo que eles são mais, como que eu posso dizer, é mais fácil ele fazer a reesterificação do que a lipólise. Em alguns Ixi, pontos. agora lascou. Fala, traduz. Calma. Parece que eu tava. Parecia em outro podcast. É mais fácil o tecido adiposo pegar a gordura do sangue e guardar do que pegar e liberar a gordura que está estocada dentro dele. Em alguns pontos do corpo. Tá. E aí tem, que nem o Dudu falou, nas costas, na lombar, então esses são relutantes. O abdômen, a parte intravisceral, é a pior. Porque ela tem um turnover, tipo, ela tanto libera quanto ela absorve. Tem muita lipólise aqui na gordura visceral, né? Se a pessoa tem... Por exemplo, o obeso, ele tem muita lipólise. Lipólise, Só pra que galera entender, é a saída... a utilização de gordura é como a saída, energia, né? Não, é a saída do ácido graxo. Saída do A ácido graxo. utilização é a oxidação. O que Oxidação. acontece? O obeso ele tem muita lipólise, mas não tem muita oxidação. Por quê? Porque esse ácido graxo que sai, ele volta. Ele fica voltando. E isso não é legal, porque muito ácido graxo circulante, ele piora a sinalização da insulina. Muito dessas... Sim, sem ser utilizado, né? Exatamente. Aí entra no efeito de porque o cara restringir carboidrato, ele sente que tipo, ele emagreceu não só na água do glicogênio, mas porque quando você restringe o carboidrato e na circulação você tem menos nutriente, fica mais fácil para o corpo, ao invés de estocar, ele liberar para a corrente sanguínea. Para cumprir o papel da glicose. É, porque a gordura é o macronutriente, o ácido graxo é o principal para formar triacilglicerol no tecido adiposo. Para o carboidrato fazer isso é uma volta bioquímica gigantesca. Então a glicose não vira diretamente gordura no tecido adiposo. difícil, é. Bem mais difícil. Gordura é mais fácil virar gordura. Direto. É mais fácil, está pronto. Então, por exemplo, o cara abusa de uma pasta de amendoim, é muito mais fácil aquela gordura da pasta de amendoim virar gordura do que se ele abusar de uma batata doce, por exemplo. Nesse sentido bioquímico, sim, diretamente. Mas quando... Por que a gente fala assim que simplesmente ter superávit... Falando numa condição isocalórica, tá? Simplesmente ter superávit calórico vai fazer a pessoa engordar. Porque o nosso corpo é muito foda. Por mais que ele tenha dificuldade de converter o carboidrato em gordura diretamente, quando você come carboidrato, em vez dele converter o carboidrato em gordura, ele prefere usar o carboidrato como fonte de energia. E nisso, a gordura que tá vindo junto vai para o tecido adiposo. Então, por isso que a gente fala que o carboidrato tem um efeito poupador de gordura. Então,
quando você aumenta o carboidrato da dieta, o teu corpo vai priorizar o carboidrato como fonte de energia do que a gordura, né? Então, mas quando você come a gordura, essa gordura vai para o tecido adiposo. O nosso corpo não tem muito como enganar no sentido assim, então, se o carboidrato não vira gordura, eu posso comer carbo à vontade. Não, porque se você comer muito carbo, a gordura que você está comendo junto vai para o tecido adiposo. Olha que interessante, né? Eu já peguei vários protocolos do Cris Aceto, porque eu trabalhei com muitos atletas que são preparados por ele. E o Cris, nas dietas de off-season, ele não gosta de gordura. Ele entope o cara de carboidrato, mas a gordura dele é bem pouquinha. Será que é por esse princípio? Olha... Medo de essa gordura, porque o cara tá num superávit calórico muito grande. Medo dessa gordura estar mais como uma estocagem do que ser utilizada, mesmo porque o cara treina... Tudo bem, o cara treina pesado, mas o cara tá com 7.000 calorias, meu amigo. Não tem treino pesado que vai justificar 7.000 calorias. É que, na verdade, pelo que eu já vi de dieta do Cris, ele não coloca gordura adicional, mas, por exemplo, não, tem carne vermelha. Sim, mas ele, por exemplo, você pega, por exemplo, preparadores que vão lá e coloca não sei quanto de pasta de amendoim de manhã, não sei quanto de pasta de manhã à noite, 20 ml de azeite por refeição, e aí você, de repente, vê o Cris, ele coloca 3 de 20 ml de azeite e, cara... 6 de 500 gramas, por exemplo, de arroz. Porque o que a gente percebe, assim... Quando e aí eu olhava e falava assim, pô, cara, se ele quer aumentar as calorias do cara, por que ele não reduz um pouco esse carbo, aumenta um pouco a gordura para dar facilidade pro cara? Não, ele mantém o carbo lá em cima, uma gordura baixa pro nível de calorias que ele oferece e uma proteína média. Pro carboidrato, tipo, entrar no processo de lipogênese de novo, ele tem no meio do caminho o sensor que é a formação de glicogênio muscular. Então, vamos dizer que você está com a garrafa aqui de meio litro, tá? O glicogênio teu tá na tampa e você continua comendo carboidrato com glicogênio cheio. Isso. Aí fica mais fácil dele reverter ao processo. Agora, se você tem um glicogênio na metade e você está comendo gordura, mas o carboidrato está controlado, esse tipo de carboidrato pode não participar da lipogênese, porque ele não está cheio. O que o Dudu falou, ele prefere carboidrato. Ele ainda tem lugar para colocar esse carboidrato. Por isso que o Cris deve priorizar carboidrato, porque glicogênio é mais força, mais intensidade de treino, né? E a gordura não participa disso. Legal, e é mais fácil, eu acho que também tem uma praticidade para manipulação da dieta, né? Sim. Quando você tem um macro a menos ali para ficar se preocupando, né? E como o cara ali já está geralmente hormonizado e tal, o cara não vai precisar preocupar com o nível de testosterona, a influência da gordura nisso e tal. O que pode afetar, mas como ele não deixa o cara numa dieta com proteínas magras, né? Ele tem lá as gorduras. Então, o que poderia afetar seria a absorção de algumas vitaminas, né? Vitaminas lipossolúveis. Mas como ele coloca carne vermelha na dieta, outros alimentos com gordura, acaba que acredito que não tem esse prejuízo, né? Para um atleta de fisiculturismo, por exemplo, um atleta de alta performance que utiliza força, utiliza bastante massa muscular, uma proteína, o que seria uma proteína alta para um cara desse? É avançado, um cara avançado já. Você fala na literatura ou na parte prática? Na parte prática. A literatura sempre vai ser muito tímida. Sempre vai ser mais baixa. Sempre vai ser muito tímida. Falando na parte prática mesmo. Eu Chega um cara lá forte, eu treino 4 anos, sim, treino forte e quero melhorar meus ganhos, quero melhorar minha densidade, minha qualidade de pele, e eu treino 5 vezes por semana pesado. Você vê na observação... Uma proteína dessa pode chegar até quanto? 3, 4 gramas. Dá para chegar a 3, 4 gramas? Fácil. Caraca, que legal saber passar isso pra galera. Porque isso é uma dúvida muito recorrente da galera. Não que eu prescreva, né? Mas se você olha na observação... Para prescrever é individual. Eu tô falando aonde pode chegar. Sim. Agora uma outra pergunta. Mas aí você diz onde pode chegar no sentido de ter benefício? Não, assim, até onde você pode chegar tendo benefícios, exato. Ninguém quer utilizar proteína para jogar lá fora. Entendeu? Aí que eu ia te colocar. Tipo, esse nível de proteína, na verdade, o Nutri ele usa mais quando tá no emagrecimento do que na hipertrofia. Na hipertrofia não faz muito sentido. No emagrecimento, para que até proteja a massa muscular dele. Sim. Mas dá para chegar em 4.0. Mas não precisa, porque você vai roubar espaço para outro nutriente, que é o carboidrato. E o carboidrato é melhor para performance, né? A proteína não tem a mesma taxa de eficiência quando você vai fazer um treino
e busca intensidade, não é uma boa trocar o carboidrato pela proteína, é melhor o carboidrato. Então, numa dieta para hipertrofia, dificilmente você vai ter um aproveitamento, embora exista a crença forte no fisiculturismo de que tem atletas que usam 4 gramas, 5 gramas, é muito, muito improvável que você está aproveitando esse excesso. Claro que não é isso que o cara não vai regredir por estar usando isso, mas ele tá usando ali a proteína em excesso e não vai ter uma vantagem em fazer aquilo, né? Seria mais interessante ele trocar por carboidrato e excesso de proteína. Existe um balanço. Então, aí já seria 2.0. Eu acho que assim, né? Eu levo em conta no fisiculturismo, como diz o Jay, né? Melhor pecar por excesso do que por falta. Mas não precisa ser tanto excesso. Então, eu acho válido usar 2,5, de repente um pouco mais. Porque a gente pode levar em conta também a palatabilidade, né, da refeição. De repente, o atleta está acostumado a comer 3. Por exemplo, eu já trabalhei com muitos atletas que eles estavam acostumados a comer 4 gramas por quilo. Eu não ia reduzir para 2, né? Porque o cara ia estranhar. Então eu reduzia ali para 2,5, via como o cara se adaptava. E quando ele estava bem nessa quantidade, eu via que não precisava usar mais. Né? Por isso pensando no off, né? No superávit. Porque como o Donato falou, se você está em déficit, a gente tem vantagem em colocar um pouco mais de proteína do que no superávit. Porque vai o ectomorfo, né? Que todo mundo sempre pergunta. Tipo, eu não cresço. Pô, você está colocando proteína em excesso, vai roubar a caloria do teu corpo no processo de termogênese. E rouba fome também, né? Mata fácil. Amanhã vai sair vídeo de dieta de ectomorfo lá no canal sim. Masterclass, hein, doutor? Fui lá gravar. Com detalhes. Detalhezinhos. Com detalhes, passado. Tipo, aquela 4:1, né? Que é 4 partes de carboidrato para uma parte de proteína, pode reinar para um ectomorfo. No cálculo, jogado assim, né? Por cima. Qual é o mínimo de uma quantidade de proteína em superávit que garanta hipertrofia? 1.6 é o que o pessoal coloca. O que mostra as evidências ali que seria na faixa de 1.6, né? Que você... Com essa quantidade você estaria otimizando o ganho de massa muscular. Mas existe ali, né, um limite superior de até 2.2. Mas isso lembrando que são pessoas que não usam hormônios, né? É isso que eu ia te perguntar. Um indivíduo hormonizado, ele tem maior capacidade de absorção de proteína? Não seria absorção, né? Seria, vamos falar assim, porque a absorção vai ocorrer no intestino. Então, a princípio, por hormonizado para o natural, não teria influência. A proteína é absorvida. A questão é o que o nosso corpo faz depois que essa proteína for absorvida. E aí, na mentalidade da galera, geralmente a proteína vai tudo para o músculo. E não é assim. Geralmente, dessa quantidade proteica que você absorve, vai ali uns 10, 15% para o músculo. O resto, o corpo tem que fazer muita coisa com proteína. Fazer proteínas transportadoras, proteínas do sistema imunológico, usar essa proteína até como fonte de energia, enfim. Então, a questão é se o corpo, no hormonizado, vai usar mais proteína para síntese proteica muscular do que no indivíduo natural. Isso. E aí, Renato, o que acontece? A gente não tem, obviamente, estudos testando diferentes doses de hormônios, enfim, comparando natural e hormonizado. Mas a gente tem alguns estudos bem interessantes que eles usaram doses de testosterona relativamente altas, doses suprafisiológicas, então enantato de testosterona 300 mg por semana, 600 mg por semana, e nesses estudos eles usavam uma quantidade de proteína de 1.2 a 1.5, e os caras tinham ganhos comparado, quanto que um cara ganha no primeiro ciclo mais ou menos? No primeiro ciclo? De quanto você daria? Um cara que está... quanto que seria? De 5 a 10 quilos. Exatamente. Nesses estudos, esses caras ganham ali com 300 mg da ordem de 5 quilos, com 600 mg por semana de enantato, eles ganham na faixa de 7 a 9 quilos. E quanto de proteína eles estão usando nesses estudos? 1.2 a 1.5. Ou seja, Dudu, mas se não usasse mais, eles não testaram com mais. Será que não seria o resultado melhor? Eu falo assim... Você acabou de dizer que um cara que faz primeiro ciclo geralmente ganha isso. E geralmente a galera usa mais que isso. Então o que acontece? O hormônio, o esteroide, ele vai aumentar a síntese proteica. E com isso você pensaria assim, então aumenta a demanda por proteína. Sim, mas ao mesmo tempo ele reduz a degradação proteica. Ou seja, ele aumenta, ele melhora o aproveitamento da proteína pelo organismo. E sabe que eu já vi isso? Isso, estou falando do estudo, agora eu vou falando da minha prática clínica. Esses tempos eu peguei um paciente... que felizmente ele fez um monte de exame.
E ele fez exame antes de usar a testosterona e exame depois usando testosterona, usando Durateston. Acho que era Durateston. E aí eu vi a ureia dele nos exames, antes e depois. Porque a ureia, pessoal, é quando você tem quando o teu corpo está usando a proteína como fonte de energia, ele tira o nitrogênio e esse nitrogênio vai virar ureia. Então, se você tem um nível de ureia alto, isso pode indicar problema renal, porque essa ureia é excretada pela urina, né? Ou pode indicar um excesso de catabolismo proteico, ou seja, um excesso de oxidação de aminoácidos que não está sendo utilizado. Então, quando eu olhei o exame, eu vi que antes de usar a testo, a ureia dele estava lá, 50 e pouco. Uma ureia alta, que indica que aquela proteína não está sendo aproveitada, né? E quando eu olhei o exame dele com a testosterona, a ureia caiu muito, estava lá em 30 e pouco. Então, significa que a testosterona, ela está melhorando o aproveitamento da proteína, ou seja, o corpo dele está oxidando menos aminoácidos e está direcionando mais o aminoácido para a síntese proteica. Legal isso. Então, Donato, muito legal isso. Adorei essa observação. Muito legal, Dudu. Então, você pode usar a ureia como um marcador indireto se você está aproveitando ou não a proteína. Então, é comum eu pegar fisiculturista e ver um nível de ureia muito alto. Então, você já tem uma... Um nível de ureia alto também pode começar a te preocupar com o rim, porque você está sobrecarregando o rim, né? Sim, mas como não é um marcador, não é um marcador específico, né, de função renal, pode ser ou não. Teria que ter a creatinina junto. Isso, teria que ter a creatinina junto em outros marcadores. E tem um detalhe, não quer dizer que a ureia alta, tipo, você deve baixar a proteína. Por exemplo, se você está numa dieta para perda de peso, a tua intenção não é usar a proteína para ganhar massa muscular, é para poupar massa muscular e para dar saciedade. Então é aceitável um nível de ureia mais alto se você está em déficit calórico. Você está em 3, 4.0 Exato, corporal? mas quando você está visando ganho de massa muscular, por que você vai querer que teu corpo fique... jogando proteína fora. Exatamente. Economiza corpo. É melhor usar o carboidrato como fonte de energia. Né? Boa. Então, em resumo, podemos dizer o seguinte, que você não precisa subir a sua proteína porque você está hormonizando. Se você tiver uma proteína já adequada, 1.6, 2.0 vezes quilo corporal, o seu corpo vai se encarregar de melhorar a absorção, não é absorção, a captação. Melhorar a captação dessa proteína no tecido muscular, porque é uma propriedade do hormônio, que é aumentar a síntese proteica, e essa quantidade de proteína que você já ingere é o suficiente para isso. Eu diria que as pessoas têm esse conceito. Tô hormonizando, tem que aumentar a proteína. Exatamente, mas aí eu obviamente, eu sempre assim, eu olho o estudo, eu olho a prática e penso assim, o estudo foi feito com essas dosagens. Se eu tô considerando um fisiculturista, profissional... cara que usa 1 grama, 2 gramas de droga por semana? Usando GH, eu falaria assim, por que 1.6 se é o mínimo? Né? Vamos usar ali o que o Jay falava. Vamos pecar por excesso, antes de pecar por excesso por falta. Mas não vou jogar 5. Eu vou jogar 2,5. Entendeu? 2,5. De repente o cara quer um pouquinho mais, mas né, dificilmente mais que 2,5, 3 vai ter benefício. Mas eu acho que num cara ali que está usando mais hormônio, sim, faz mais sentido usar mais de 2. Né? Porque a gente pega paciente no consultório. Então, aí, pessoal. Né? Porque querendo ou não, mais hormônio, a gente sabe que aumenta a síntese proteica. Porque se tiver carência de proteína, mesmo com hormônio, você pode subestimar seus ganhos. De certa forma, sim. Mas sabe que tem uma coisa que os fisiculturistas fazem também que pode atrapalhar, né? Às vezes a galera abusa de hormônio tiroidiano. E o hormônio tiroidiano é um hormônio que aumenta muito, ele aumenta a síntese e a degradação. Então, só que se você abusa de hormônio tiroidiano, é como se você induzisse um quadro de hipertiroidismo, né, farmacológico. E esse hormônio como que aparenta o indivíduo que tem hipertiroidismo? Muito magro e também catabolizado, né? Ele é um rato. E quando o bodybuilder está ali abusando do hormônio tiroidiano, vou dizer, ele não vai ter essa aparência, por quê? Porque o esteroide está compensando, dando a síntese proteica alta. Só que ele deixa de progredir. Porque de um lado ele está aumentando a síntese e do outro está aumentando muito a degradação. Por isso que às vezes você vê caras que abusam de hormônio tiroidiano e eles meio que não saem do mesmo shape, né? A gente recebe direto usuário recreativo de esteroide no consultório. Claro. Tranquilo, a gente faz a análise dos exames de sangue. E o que eles pecam realmente é isso. Às vezes é essa ideia, tipo, não, tô hormonizando, vou botar proteína na tampa. Não, cara, se você fizer um jogo mais adequado entre carbo e proteína... o balanço nitrogenado fica positivo com a proteína controlada. Lógico, você vai fazer um modelo ali, o cara vai botar 2, 3 gramas de sal na semana, e lógico, você vai tendo
um aumento, mas você não precisa jogar logo alto. No pré-contest é usado mais alto do que no off-season. Isso. Entendi.